vocês estão? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa revista Primários da CPAD. Nós estamos estudando a vida de José nessa revista. O tema dessa revista é conhecendo a história do filho que escolheu fazer o que é certo. E na aula 4, nós vamos recordar um dia triste. Um dia marcou muito a vida de José e foi um dia muito triste. Foi o dia em que os seus irmãos, de tantos ciúmes que tinham, transformaram esses ciúmes em ódio e planejaram acabar com a vida de José. Para memorizar, o nosso versículo está em Isaías 41:13 e diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo. Jesus está nos ensinando com esse versículo que mesmo nos dias mais tristes, como foi esse dia na vida de José, Deus ele está segurando nas nossas mãos e ele vai nos ajudar e vai nos guardar na hora do medo. Então, o nosso versículo, mais uma vez, para memorizar, diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e digo, não tenham medo, não fiquem com medo. Isaías 41:13. Vamos para a nossa história? A nossa leitura bíblica está em Gênesis, o capítulo 37. Eu vou ler, é uma leitura longa, preste aí bastante atenção. Versículo 12 ao 36 de Gênesis 37. Diz assim: Os irmãos de José tinham ido cuidar de rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse o pai: Vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: O que é que está procurando? E ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. E os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim, José foi embora em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que ele chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue, joguem-no no poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio, sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que levavam para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José já não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando aos seus irmãos, disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam o sangue na túnica de José,
e mandaram ao pai como este recado: achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. E ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descansarei a sepultura, para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Olha que dia longo e triste foi esse. Em um dia apenas, os irmãos de José, com muito ódio no coração, ao saber que ele era tão querido pelo pai, sentiram ciúmes. Lembra que ele tinha aquela túnica diferente? E todo aquele ciúmes dos seus sonhos de ser bem tratado se transformou em ódio. E eles planejaram o matar, jogaram num poço sem água e queriam matá-lo, mas alguns irmãos resolveram livrá-lo e o venderam como escravo. E ele vai parar lá no Egito. E para justificar essa retirada de José da vida de sua família, falaram que um animal selvagem havia o comido. Jogaram sangue na veste, naquela roupa especial que ele tinha, e deram ao pai, para o pai achar que um animal havia comido. Mas ele estava, na verdade, sendo vendido como escravo para o Egito. Nós precisamos tomar muito cuidado. Esses ciúmes que os irmãos sentiam dele se transformou em ódio, e nós não podemos deixar que esse sentimento venha ao nosso coração. E saber que as situações difíceis que nós passamos podem fazer parte de um projeto de Deus para salvar muitas pessoas. Nós vamos saber que quando José vai para o Egito, lá ele se torna uma pessoa muito importante. Então Deus colocou no plano de José essa ida ao Egito, apesar de que tudo aconteceu pelo ódio que os irmãos deles tinham por ele. Nós cremos num Deus que prometeu estar perto. Então, mesmo que passamos por dias difíceis, como foi esse dia de José, Deus sempre estará lá e pode transformar a nossa história numa história muito bonita, como a de José. José vai para o Egito, José vai fazer muita coisa boa. E, aliás, a melhor coisa que ele faz é preservar a família de Jesus, para que Jesus viesse ser o nosso Salvador. Então, essa foi a nossa aula, o dia muito triste que aconteceu na vida de José, mas que Deus estava lá e transformou aquele dia tão ruim em uma bênção para muita gente. Essa foi a nossa história de hoje. Fiquem com Deus e vamos agradecer a Jesus por essa aula. Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula, por conhecer mais um pouco da história de José. E podemos também conhecer que o Senhor estará perto nos dias mais difíceis da nossa vida. Abençoa a nossa família, a nossa igreja e fique conosco, guardando os nossos corações de ciúmes, de ódio, que possamos ter apenas sentimentos que venham de Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até mais.